Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas de novo ao nosso canal Escolha Conhecer. Nós vamos continuar falando sobre a vida e a obra de Paulo Freire. Muitas pessoas não sabem, mas a formação original de Paulo Freire foi em Direito. Ele estudou Direito na Universidade do Recife. Mas a sua carreira como advogado foi muito curta, na verdade curtíssima. Ele fez um único atendimento jurídico a um dentista, um jovem dentista que havia se endividado para comprar os seus instrumentos de trabalho e estava então sendo ameaçado de ter esses instrumentos confiscados pelos credores. Paulo Freire atendeu esse jovem dentista, muito comovido, muito entristecido, e chegou em casa e falou para Elza, que foi sua primeira esposa: Elza, por mais que eu saiba que a advocacia é uma carreira bela e necessária, não é isso que eu quero para a minha vida. Ao que Elza respondeu: eu estava esperando você dizer isso. Você não é um advogado, você é um educador. E essas palavras amorosas, esse apoio generoso de Elza, ajudaram a criar Paulo Freire. E nós agradecemos muito a Elza. Essa história ela está contada pelo próprio Paulo Freire de uma maneira bastante saborosa no seu livro Pedagogia da Esperança. Vamos puxar o fio que nos trouxe até aqui. Nós dissemos nos encontros anteriores que a nossa vocação como espécie é para a humanização, é para o ser mais. E que essa vocação ela é negada tanto a opressores quanto a oprimidos pela própria realidade histórica da opressão. Os opressores se desumanizam ao desumanizar. Lembra das palavras de Paulo Freire? Não sou se você não é. Não sou, sobretudo, se proíbo você de ser. Já os oprimidos, eles se desumanizam porque têm suas condições de vida dignas negadas, porque têm suas vozes silenciadas, porque muitas vezes são desqualificados como sujeitos da história. Mas também por uma outra via, que é a introjeção da figura do opressor. Pelo fato de que eles hospedam o opressor, como diz Paulo Freire. Essa contradição que nós vamos aprofundar no encontro de hoje. Nós vamos compreender essa contradição e aprofundar essa questão para chegarmos à resposta daquela questão colocada no vídeo anterior sobre o que é a praxis do oprimido e por que uma pedagogia do oprimido e não para o oprimido. Para aprofundar esse tema, a gente vai pedir ajuda, assim como Paulo Freire fez, de um filósofo do final do século XVIII, início do século XIX, um filósofo alemão chamado Friedrich Hegel. Hegel fez uma construção teórica para falar de como a nossa consciência se forma. Essa construção teórica ele chamou de dialética do senhor e do escravo. É importante salientar que Hegel não está falando da escravatura como um fenômeno histórico. Ele apenas usou uma imagem, uma alegoria do senhor e do escravo para falar dessa formação da nossa consciência. Eu aqui vou simplificar essa construção teórica, analisando só os elementos que vão nos ajudar a pensar a relação opressor-oprimido. O Hegel vai dizer que a nossa consciência ela começa a se formar quando são confrontados dois desejos humanos, ou seja, quando duas pessoas desejam a mesma coisa. Nessa disputa pelo mesmo objeto de desejo, um vai ser o vencedor, vai ser o senhor, e o outro vai ser o perdedor, que vai ser o escravo. E para Hegel, a nossa consciência ela só é formada a partir do reconhecimento do outro. Ou seja, dizendo de forma bem simples, eu só sou Elisa porque alguém me reconhece como Elisa. Assim, o que vai acontecer nessa relação, nessa dialética do senhor e do escravo, é que o escravo vai se reconhecer como aquele que serve o senhor. Ele vai desenvolver uma consciência para o outro, uma consciência servil. Ele vai ser aquele que serve o senhor. O senhor, por outro lado, ele vai desenvolver uma consciência para si, porque ele está sendo servido por esse escravo.
e ele se coloca, ele se percebe como mais importante, enquanto que o escravo se reconhece como aquele que é inferior. E como esse escravo ele é tratado e ele mesmo se reconhece como algo muito pouco, quase um nada, né? Uma coisa, esse reconhecimento que ele dá ao Senhor, ele acaba ficando também muito empobrecido. E aí se dá então essa contradição, essa dialética, segundo Hegel. Nesse caminho da formação da consciência, o escravo, que a princípio desenvolveu uma consciência servil, ele começa a perceber que ele, ao ter contato com o mundo, para poder realizar os desejos do Senhor, através do trabalho dele, ele consegue transformar esse mundo. Ele percebe que o mundo é transformável a partir do trabalho dele. Embora o resultado do seu trabalho ele não seja destinado ao seu consumo, da mesma forma que um operário que faz tijolos, mas não tem uma casa para morar, e mesmo ele se sentindo inferior ao amo, né, porque ele se coisifica, ainda assim ele consegue compreender que o fato de estar em contato com o mundo e de transformar o mundo faz dele algo além. E ele começa então a desenvolver uma consciência para si. O Senhor, por sua vez, ele se afasta totalmente do mundo, porque é o escravo que trabalha para ele. E ao se afastar totalmente do mundo, ele perde a consciência desse mundo do qual ele se afastou. Ele perde a consciência de que ele pode criar, de que ele pode transformar esse mundo, porque afinal de contas ele se afastou completamente dele. E ele passa a depender completamente do escravo para sobreviver. Então ele começa a desenvolver uma consciência servil, uma consciência para o outro. Então Hegel se pergunta, quem depende de quem nessa relação? O escravo só é escravo porque tem um senhor. O senhor, ele só é senhor porque tem escravos. E é essa imagem que Hegel nos coloca, essa imagem de duas figuras presas numa situação de acorrentamento, da qual eles só podem se libertar juntos. Sendo que a vantagem do escravo é que ele percebe que ele pode se libertar a partir da reflexão da sua própria condição de escravo, daquele que trabalha e que transforma o mundo. E o Paulo Freire, então, ele vai aproveitar essa imagem do senhor e do escravo para pensar a questão da relação opressor-oprimido. Só que ele vai se distanciar de Hegel no sentido de que ele entende que é preciso mais do que reflexão, mais do que se reconhecer como escravo, mais do que reconhecer sua própria condição, é preciso ir além, é preciso ação, além da reflexão. E nisso o Paulo Freire se distancia então do Hegel. Paulo Freire vai afirmar que essa imagem do senhor e do escravo, ela não é uma simples alegoria, uma simples imagem. Ela é algo que faz parte de uma realidade concreta de um mundo de pessoas desumanizadas. E segundo ele, não basta se reconhecerem como escravos, é preciso lutarem pela sua libertação. E aí ele nos diz aqui, na página 36 desse livro que nós já conhecemos, o Pedagogia do Oprimido, ele diz o seguinte: não basta saberem-se numa relação dialética com o opressor, seu contrário antagônico, descobrindo, por exemplo, que sem eles o opressor não existiria, como nos diz Hegel. Não basta isso para estarem de fato libertados. É preciso, enfatizemos, que se entreguem à praxis libertadora. E aqui chegamos àquela segunda afirmação do vídeo anterior. Somente a praxis libertadora do oprimido pode libertar ambos, opressores e oprimidos. Praxis libertadora, para Paulo Freire, é um processo contínuo e permanente de reflexão e ação de homens e mulheres sobre o mundo para transformá-lo. E sem essa praxis libertadora, não é possível a libertação. Reflexão e ação precisam estar juntos, numa dialética sempre crescente e contínua. Eu atuo no mundo, eu reflito sobre a minha atuação e eu volto a atuar no mundo já no outro patamar de compreensão sobre essa realidade concreta onde eu atuo. Para Paulo Freire, apenas reflexão é blá 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 e apenas ação é puro ativismo.
Diferentemente de Hegel, que acreditava que a libertação era possível apenas pela reflexão, Paulo Freire vai dizer que a libertação só é possível por uma praxis, ação e reflexão juntas, num todo indissociável, permanente e contínuo. E a outra questão, né? Por que uma pedagogia do oprimido e não para o oprimido, né? E aí nós vamos pensar na nossa estrutura, né? Na estrutura em que a gente vive, que a nossa sociedade está imersa, que é uma estrutura em forma de pirâmide, onde os que estão no ápice são aqueles que mandam, os que estão na base são aqueles que obedecem. Os que estão no ápice são aqueles que sabem e que vão ensinar aos que estão na base aquilo que eles precisam saber. Essa é uma estrutura em forma de pirâmide e que permeia toda a nossa sociedade. Uma estrutura baseada na hierarquia e na obediência. Isso está presente na família, na igreja, nas escolas, no Estado. Sempre essa estrutura piramidal. E a pedagogia construída nesse sistema piramidal, ela é uma pedagogia que ela não liberta, pelo contrário, ela aprisiona, porque ela é baseada na ideia de manutenção de privilégios para os opressores. Pedagogia do oprimido, para Paulo Freire, é aquela que tem que ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. E agora, então, nós compreendemos o que é uma prática libertadora, compreendemos por que uma pedagogia do oprimido e não para o oprimido. Acho que o nosso próximo passo é pensar, mas como é que isso acontece? Como é que acontece uma prática libertadora? Como é que acontece uma pedagogia do oprimido? E essa é a provocação que eu deixo para vocês pesquisarem. Leiam, procurem, busquem, investiguem, se lancem nessa aventura da curiosidade, do conhecimento. E aí no próximo vídeo nós voltamos a esse assunto. E não se esqueça, escolha conhecer. Até a próxima!